Olá, sou a irmã em Cristo Jane Martins. Mais uma vez estou aqui para te trazer uma pequena porção da Palavra de Deus. E eu quero trazer para você, neste dia, para que você medite, reflita sobre as circunstâncias da vida, sobre a visão que nós devemos ter realmente acerca da Palavra de Deus. Eu quero que você leia aí na sua casa o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Quando a história nos conta que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E eu quero meditar com você nesse versículo 1, quando o evangelista Mateus escreveu a respeito de como Jesus foi conduzido para o deserto e como ele foi tentado. O mais importante nas nossas vidas não é a circunstância que nós estamos vivendo, mas quem está conosco durante as circunstâncias. Se estamos vivendo uma prova muito grande, uma dificuldade muito grande, mas estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, no final nós vamos ser vitoriosos. Porque o principal nas nossas vidas é quem está conduzindo, quem está na direção das nossas vidas. Porque em meio à turbulência, nós ouvimos muitas vozes, mas precisamos reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus e ser guiado por ele. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele escreve para todos nós, a igreja da atualidade, que nós não podemos extinguir o Espírito Santo de nossas vidas, que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus e ser conduzidos por ele. Ele é uma pessoa. E a palavra de Deus fala que também nós podemos entristecê-lo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e é o nosso ajudador. Ele é o seu ajudador. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse para todos os discípulos, e a multidão que eu estava ouvindo, ele disse: olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, que é o Espírito Santo de Deus. E nessas palavras de Jesus, nós aprendemos que também Jesus Cristo, além de nosso Salvador, de nosso guia, ele também é o nosso Consolador. O que há de importante de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? É porque quando somos guiados pelo Espírito de Deus, a chance que nós temos de errar é zero. Quando conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em meio a tantas vozes que nós ouvimos pelo mundo, faça isso que é certo, né? Hoje vemos as pessoas contradizendo as verdades bíblicas. Paulo também, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que transformaram as verdades de Deus em mentiras e que adoraram mais a criatura do que ao Criador. Se você não quer errar e quer acertar com Deus, você precisa ser guiado por Ele. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para conduzir a criação dos nossos filhos. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para viver em família, para você viver com o seu cônjuge. Precisamos da sabedoria que vem de Deus. Precisamos ser sábios. E só o Espírito Santo pode fazer isso por mim e por você. E para vencer as tentações diárias, porque nós somos tentados todos os dias, né? Homens e mulheres são tentados ao adultério, ao aborto, à mentira, à vaidade, ao divórcio, ao engano, ao homicídio, ao suicídio. Somos tentados de todas as maneiras. Já ouviu alguém dizer que o inimigo de nossas almas, ele coloca em nossa frente um banquete e gira essa mesa de tentações. Muitos são tentados pelo dinheiro, né? São tentados para possuir o que não podem possuir, viver uma vida que não podem viver. E nós precisamos ser guiados. Hoje nós somos iludidos pelos prazeres do mundo.
Quantas pessoas querem viver apenas os prazeres terrenos e se esquecem dos prazeres que Deus preparou para nós lá na eternidade. Somos tentados todos os dias a renunciar à cruz de Cristo. Somos tentados todos os dias a ceder ao pecado. Ser tentado não é pecado, o pecado é ceder. Ceder que é pecado. E se você ainda não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, busque na oração, busque na palavra e fale com Jesus, que a partir de hoje você quer que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus e Ele vai direcionar a sua vida, seja na sua vida familiar, seja no seu matrimônio, seja no seu trabalho, seja na crise financeira que você está vivendo. O Espírito Santo ele é poderoso para nos livrar das tentações. E aqui, a exemplo de Jesus, nós vemos que o inimigo nos tenta na área física, ele nos tenta na área material, ele nos tenta na área espiritual. E não existem super-homens para vencer o inimigo das nossas almas sozinhos. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos vencer como Jesus Cristo venceu. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, podemos dizer como o apóstolo Paulo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.